Então, aí, voltando agora, falando sobre um conceito interessante, que é o conceito de arco reflexo, que eu acredito que a maioria das pessoas deve já ter sofrido esse efeito, tá? Então, atos reflexos, ou simplesmente reflexos, né, são as respostas automáticas eficientes em situação de emergência, tá? Então, você encostou a mão numa chaleira quente, você automaticamente tira a mão, sem pensar. Putz, tá me queimando, vou tirar a mão. Não, você encostou, você já tira, automático. Você nem pensa, nem controla isso, né? Isso é um reflexo, tá? Isso é importante para evitar uma situação em que possa, por exemplo, degradar sua mão ali naquela chaleira, tá? Então, é uma situação de sobrevivência, né? Então, um exemplo também, outros exemplos, né? Reflexo patelar, tá? Então, patela, né? O ossinho ali que a gente tem no joelho. Aquele reflexo que o médico pega e bate no joelho assim e você levanta o pé, tá? Levanta a perna, né? Esse é o reflexo patelar. E reflexo de retirada é esse que eu falei. Então, você encostou numa chaleira quente ou você encostou numa agulha, num prego, você já tira a mão ou o pé, tá? Aí, o que acontece, então, nesse processo aí do ato reflexo, né? O cérebro é informado da ocorrência de um estímulo, mas não parte dele a decisão de estender a perna ou de tirar a mão, como eu falei para vocês. Vocês vão encostar a mão na chaleira, vocês não vão pensar, tá quente aqui. Não, você já tirou a mão. Então, assim, mas só que depois que você tirou a mão, você pensa, nossa, queimei a mão. Ou, nossa, encostei. Agora senti o toque, né? Depois que você tirou a mão, que você vai sentir que você encostou, né? Então, o cérebro é informado da ocorrência do estímulo, mas bem depois, né? Então, não vai partir dele a decisão de fazer essa retirada da mão, tá? Como que acontece, então, esse reflexo, essa resposta, né? Se não é a partir do cérebro, como que vai acontecer essa resposta, tá? O impulso, ele vai partir de neurônios da medula, diretamente da medula espinhal, tá? Que são chamados de reflexos medulares. Então, basicamente, você tem o estímulo, esse estímulo vai para a medula, porque o caminho é órgão receptor ali, né, pele ou visão, enfim, órgão receptor da pele, passa pela medula, vai para o cérebro, depois volta, né, para fazer o movimento. Só que no caso do ato reflexo, não acontece saída para o cérebro, já acontece direto, mão, né, recebendo ali o estímulo, passando pela medula e voltando lá para a mão para tirar, tá certo? Esse é um reflexo chamado, então, de reflexo medular, tá? Aí, o que é, então, o arco reflexo? Arco reflexo é o caminho que é percorrido pelo impulso, que permite o ato reflexo, tá? Então, vendo aqui nessa próxima figura, a gente tem esse caminho aí, esse arco reflexo, tanto do reflexo patelar quanto do reflexo de retirada. Então, na letra A, né, na figurinha A, a gente tem o reflexo patelar. Então, o que acontece? Vai vir aqui um estímulo na patela, né? Esse estímulo, ele vai caminhar aqui até a medula, certo? Então, no reflexo patelar, a gente envolve dois neurônios, tá? A gente envolve esse neurônio aferente, né? Esse neurônio que recebe o estímulo e diretamente ele vai fazer uma sinapse, ele vai se comunicar com outro neurônio, que é o eferente, que vai promover a movimentação da perna, que é esse que está em azul aqui. Então, ele já volta para a perna e movimenta ela, tá? Então, são dois neurônios que se comunicam diretamente, tá? No caso do reflexo de retirada, que é aqui o exemplo do prego, né? Entrando em contato aqui com a pele, com o dedo, a gente tem 3 neurônios sendo envolvidos, tá? Então, recebeu o estímulo aqui no dedo, né? O estímulo da dor, do toque, do prego. Ele vai lá para a medula espinhal. Na medula espinhal, ele se comunica com um segundo neurônio. Se comunica com o segundo neurônio que está ali no meio, um interneurônio de comunicação. Depois, ele já se comunica com um terceiro, que vai ser o neurônio eferente, que vem aqui por meio da fibra motora, tirar o dedo, tá? E nesse meio tempo também, como eu falei para vocês, essa primeira fibra, ela vai mandar também mensagens para um neurônio que vai se encaminhar para o sistema nervoso central. Então, vai subir aqui.
Só que isso demora mais tempo. Então, enquanto isso está acontecendo, o reflexo de retirada já aconteceu, tá certo? Então, o reflexo de retirada é um pouquinho diferente do patelar, ele envolve 3 neurônios se comunicando, tá? Aí, o que acontece no caso de uma fratura na coluna vertebral, né? Então, se a pessoa sofreu um acidente, ela tem uma fratura na coluna, tá? Uma fratura lá na medula dela, né? Então, quebrou a vértebra e fraturou a medula espinhal, na região torácica, tá? Aqui atrás. Ela não vai ter nem sensações, então ela não vai conseguir, daquele pedaço da lesão para baixo, ela não vai conseguir sentir. Então, se você tocar na perna dela, ou de repente se for uma lesão aqui na cervical, ela não vai sentir nada, né? Então, ela não tem sensação e também não consegue movimentar, né? Então, se for na região torácica aqui, ela não vai conseguir sentir nas pernas e não vai conseguir movimentar os pés. Só que se você fizer o processo de bater lá na patela, ela vai ter o reflexo patelar. Por quê? Porque o reflexo patelar passa direto numa região inferior à lesão que a pessoa sofreu ali no tórax, né? Então a pessoa sofreu ali a lesão no tórax, o reflexo vai passar por baixo, uma região abaixo do tórax. Então ele vai entrar pelo pé da pessoa e já vai direto de volta e fazer a pessoa movimentar, certo? Sem passar pelo encéfalo, pelo cérebro, né? Certo? Então, mesmo a pessoa tendo a lesão, ela tem o reflexo. Tá? Bom, aí, quanto ao sistema nervoso periférico, a gente tem algumas divisões desse sistema nervoso, né? Então, primeiramente, a gente tem o sistema nervoso somático, né? Então, vamos só recapitular um pouquinho. O sistema nervoso periférico, então, é aquele que está nas periferias, está fora do sistema nervoso central. Então, gânglios, né, e nervos, tá certo? Aí a gente tem, então, o sistema nervoso somático, que é o sistema nervoso que está ligado, né, aos músculos, né? Então, ele vai movimentar os músculos esqueléticos. Lembra de algumas aulas passadas que eu falei sobre a musculatura, que a gente tem vários tipos de musculatura? A gente tem músculo esquelético, né, músculo estriado esquelético, a gente tem músculo liso e a gente tem o músculo cardíaco, né? Então, o músculo esquelético, por quê? Porque ele é ligado aos ossos, né? Ele faz a movimentação voluntária do corpo. Então, o sistema nervoso somático, ele vai atuar nesses músculos, tá? Então, ele vai agir, né? Ele vai causar atividades voluntárias. Então, se eu quero movimentar meu braço, quem está atuando aí é o sistema nervoso somático, né? Exemplo, então, andar, escrever, tocar piano, todas atividades voluntárias, tá? E aí a gente tem o segundo tipo de sistema nervoso periférico, que é o sistema nervoso autônomo, tá? O sistema nervoso autônomo, então, ele vai controlar atividades involuntárias, né? Como, por exemplo, aí, atuação em glândulas, coração e músculos da parede de órgãos. Então, a produção das nossas glândulas, nós não podemos controlar voluntariamente. O batimento do coração também não. E músculos das paredes dos órgãos internos também não, né? Estômago, intestino, a gente não consegue controlar voluntariamente, tá certo? Quem controla isso é o sistema nervoso autônomo. Então, como por exemplo aí, produção de suor, a gente não controla, variação do diâmetro da pupila, né, conforme entra a luz, ela varia e fica mais aberta ou mais fechada. Frequência cardíaca também, como eu falei, a gente não controla, tá? E o sistema nervoso autônomo, ele é dividido em dois, né? A gente tem o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso autônomo parasimpático, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esses tipos específicos aí do sistema nervoso autônomo. Então, geralmente os órgãos internos, eles vão receber inervação desses dois sistemas que eu falei anteriormente, do sistema nervoso autônomo simpático e do sistema nervoso autônomo parasimpático, né? E o que acontece? Esses sistemas têm ações antagônicas, ações contrárias, né? Então, se um estimula, o outro vai inibir, tá? Aí vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso simpático, primeiramente. Ele é um sistema de alerta, então ele vai fazer com que o seu corpo entre em estado de alerta, em estado de resposta, né, de prontidão, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele geralmente vai estimular determinadas atividades para o seu corpo ficar em alerta, né? O neurotransmissor principal, que é utilizado pelo sistema simpático, é a noradrenalina. O que é um neurotransmissor? É uma molécula que faz a comunicação entre os neurônios. Então, lembra que eu falei da sinapse? Que é quando um neurônio se comunica com outro neurônio, ou o neurônio se comunica com um músculo,
né? Como que é essa comunicação? É por meio de substâncias químicas chamadas neurotransmissores. Então, o neurônio vai produzir um neurotransmissor e esse neurotransmissor vai ser recebido ou por outro neurônio ou por uma célula muscular. E aí, para essa célula reagir a partir disso, né? No caso do sistema nervoso simpático, o neurotransmissor que acontece ali nessa sinapse é a noradrenalina, tá? Vou dar um exemplo, então, de atividade estimulada pelo sistema nervoso simpático, o aumento da frequência cardíaca, né? Então, você está numa situação de perigo. Vou dar de novo o exemplo que eu dei no início, da onça. Você visualizou uma onça, ela está vindo te perseguir. Você começa a ter um aumento da frequência cardíaca, você começa a ficar nervoso, por quê? Porque seu corpo começa a produzir noradrenalina e preparar o seu corpo para fugir daquela onça, tá? Então, é esse o neurotransmissor que vai atuar, tá? Já o sistema nervoso parasimpático, ele faz o oposto, né? Lembra que eu falei que eles têm ações antagônicas. Então, o sistema nervoso parasimpático, ele vai colocar o organismo numa situação de menor gasto energético, né? Menor consumo de energia. Então, geralmente ele vai inibir as atividades que o simpático estimulava, né? E o neurotransmissor principal aí do sistema nervoso parasimpático é a acetilcolina, tá? Um exemplo, então, diminuição de frequência cardíaca. Passou o problema lá, passou a onça, você conseguiu fugir dela. Aí você conseguiu ficar num lugar seguro, você começa a voltar ao normal, você começa a ter uma diminuição da frequência respiratória, da frequência cardíaca, né? Vai voltando ao normal. Quem que faz essa volta é o sistema nervoso parasimpático, tá? Bom, aí aqui, só explicando então como que acontece a propagação desse impulso nervoso, né? Lembra que eu falei então que a propriedade fundamental do neurônio é transmitir um impulso nervoso, é ser um caminho para que o impulso nervoso passe e mande informações para outros neurônios, tá certo? Mas como que acontece esse impulso nervoso? Como que ele é produzido, né? O que acontece? A célula nervosa, o neurônio, ela tem uma propriedade fundamental, ela tem uma característica dela, que é a membrana plasmática dessa célula, quando ela está em repouso, quando ela não está sendo estimulada, ela tem uma diferença de potencial, né? Ou seja, o meio externo dessa célula e o meio interno, eles possuem cargas diferentes, né? Por que isso acontece? Porque o meio externo da célula, ele tem uma grande quantidade de sódio, que é um íon positivo, uma carga positiva, tá? E ele tem menos quantidade de sódio dentro da célula, tá certo? Então, o que vai acontecer? Essa célula, ela tem uma carga, o interior dela é mais negativo. Se essa célula tem mais cargas positivas do lado de fora do que do lado de dentro, o lado de dentro dessa célula é mais negativo, tá certo? É isso que a gente chama de diferença de potencial, né? A célula da membrana, a membrana plasmática, ela tem essa diferença de potencial porque a carga dela é exatamente menos 70 milivolts, né? Então, a carga dessa célula, dessa membrana, vai estar geralmente ali em torno de 70 milivolts, tá? Então, ela é mais negativa dentro do que fora. Beleza. O que vai acontecer quando essa célula recebe um estímulo, né? Então, ela recebeu um estímulo, por exemplo, a célula receptora de luz, né, da visão. Ela vai receber um estímulo e ela vai precisar mudar o interior dela para poder passar esse estímulo nervoso para as outras células, né? Como que isso vai acontecer? Eu vou dar um intervalinho e daqui a pouco eu volto para terminar essa explicação.